Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esta é a 8ª mensagem que o pastor traz sobre o tema reinando em vida. Diga, reinando em vida. Oremos ao Senhor agora. Santo Deus, Deus bendito, Deus amado, Tu nos predestinaste em amor para que nós vivamos aqui neste mundo uma vida sobremodo excelente. Tu nos predestinaste para que nós vivêssemos como cabeça, para que nós dominássemos e sujeitássemos todas as coisas que Tu criastes neste mundo. O Teu propósito e a Tua vontade é que nós vivamos como mais do que vencedores nesta terra, porque quando nós assumimos esta postura de vitórias, de sucesso, de uma vida bem-sucedida, o mundo vê, através de cada um de nós, a manifestação do poder do Deus da Bíblia. O mundo vê, através da nossa vida, a manifestação da glória do Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, meu Deus, meu Rei e meu Senhor, que nesta manhã nós possamos mais uma vez ouvir a voz do Teu Espírito falando no íntimo do coração de cada um dos Teus pequeninos, de cada um dos Teus eleitos, de cada um dos Teus escolhidos, e que esta voz que fala no íntimo da alma seja como uma injeção de ânimo para tornar o Teu povo um povo mais do que vencedor, um povo que manifesta a glória do Deus eterno sobre esta terra. Em nome do Senhor, em nome de Jesus, que todos digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, minha família espiritual, meus filhos em Cristo Jesus, é a 8ª vez que o pastor ocupa o púlpito para falar sobre um tema que eu reputo da maior importância para a vida do povo de Deus: reinando em vida. O apóstolo São Paulo, quando escreveu à igreja de Roma, Paulo disse que assim como pela ofensa de Adão reinou a morte sobre a terra, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão após a morte. É isso que ele diz? Não, reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. Então você percebe que há uma promessa de Deus, e esta promessa é feita para todos aqueles que Ele predestinou a este mundo. Que o desejo de Deus, a vontade suprema de Deus, é que todos nós, os seus filhos, os seus escolhidos, os seus eleitos, as suas ovelhas, as suas pedras vivas, vivamos neste mundo, durante todo o tempo da nossa existência nesta carne, reinando em vida. O que é viver reinando em vida? É você ser uma pessoa bem-sucedida em tudo quanto você realizar neste mundo. Você tem que ser bem-sucedido no teu casamento, nos teus negócios, na tua família, na educação de filhos. Você tem que ser uma pessoa bem-sucedida vendo os teus sonhos se tornarem realidade. Tem pessoas que passam a vida inteira e não saem dos sonhos. Sonham e fica por isso mesmo. Os sonhos nunca se tornam realidade. Os projetos de vida nunca se concretizam. Pessoas que nunca atingem as suas metas.
E por isso você vê que uma grande parte do povo de Deus é um povo muito frustrado, é um povo cheio de frustrações, porque parece que Deus não se manifesta em suas vidas. Todavia, meus amados irmãos, esta promessa que Deus faz a todos aqueles que Ele predestinou a este mundo, ela vem para nossas vidas, mas ela traz uma condição que o próprio Deus impôs, para que nós possamos vivê-la. Qual é a condição? Receber a abundância da graça de Deus e o dom da justiça. Pastor, quando é que eu recebo a abundância da graça e o dom da justiça? É quando você ouve, crê e pratica. Na hora que você ouve o que Deus fala, você crê naquilo que a Bíblia está falando, e você coloca em prática no dia a dia da vida, então você está recebendo a abundância da graça e o dom da justiça. Então é uma vida de doutrinamento, mas também de prática dessas doutrinas. Todo homem e toda mulher de Deus que recebe a abundância da graça, irmão, ele passa a expressar na sua vida diária o caráter de Deus. Eu tenho falado muito nos últimos cultos sobre isso. Eu tenho ensinado à igreja nessas últimas semanas que a nossa vida no natural, ou seja, a nossa fidelidade a Deus, a obediência, a santificação, o agiasmo, que vem do termo grego, a nossa honra a Deus, uma vida de lealdade, de domínio próprio, de perseverança, de amor, de fé, esta vida que expressa o caráter de Deus na nossa vida. E quando eu sou fiel a Deus no natural, ou seja, no meu cotidiano, na minha vida diária, então eu também serei uma pessoa fiel na minha vida espiritual. A minha fidelidade no natural vai gerar no espiritual uma vida de perfeita vitória em nome de Jesus. Amém? Então, a vida de todo homem e de toda mulher que quer verdadeiramente viver reinando em vida, tem que estar enquadrado dentro desta doutrina, dentro desse esquema de Deus: ouvir, crer e praticar. Diga: ouvir, crer e praticar. Sem isto aqui é absolutamente impossível que alguém possa sequer imaginar que possa reinar em vida. A Escritura declara, nós já aprendemos aqui na igreja, que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, é perfeita e é agradável. E que tudo que procede de Deus é boa dádiva. Então, se eu sei que tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável, ninguém nesse mundo pode dizer que vive vitória se a sua vida não estiver de acordo com esta perfeição de Deus. Se não estiver em linha com esta palavra da graça de Deus, que é a palavra da perfeição, o apóstolo Paulo disse: deixemos-nos levar para o que é perfeito. Eu tenho dito que ninguém pode chamar à existência, ninguém, uma vida vitoriosa, sem que a sua família esteja vivendo uma vida financeira equilibrada. A sua vida financeira tem que estar de acordo com a palavra da Bíblia. Pedro, quando escreveu uma das suas epístolas, o apóstolo Pedro disse uma expressão muito curiosa. Ele disse assim: homens, se vocês não honrarem as vossas mulheres, as suas orações serão o quê? Interrompidas. Ou seja, se eu não estiver em linha com a minha esposa, se a nossa vida conjugal, familiar, não estiver numa perfeita harmonia, de acordo com a Bíblia, as nossas orações serão interrompidas. Se ela não viver uma vida em linha comigo, as suas orações também serão interrompidas. As orações são cortadas. Então, como é que eu posso reinar em vida? Como é que eu posso viver como cabeça nesta terra, se eu não tiver primeiramente a minha família organizada? A palavra da graça de Deus é que faz isto. É ela que organiza. Quando você vem aos cultos, quando você ouve, crê e pratica, tudo se reorganiza na tua vida. Aquele casal que vivia separado, de repente já passa a andar de mãos dadas. Aquele homem, aquele marido, que antes era um marido irado, que não amava a sua esposa, já passa a amá-la. Os lábios que antes estavam fechados, já se abrem e diz: eu te amo, você é a minha amada, você é a minha querida.
A esposa insubmissa já passa a ser submissa ao marido. Dentro daquele lar, dentro daquela família, o amor, a alegria, os abraços, os beijos passam a ser uma coisa constante na vida do dia a dia. Tudo isto é feito pela palavra da graça de Deus. Agora também é verdade que uma pessoa que tem a sua vida familiar organizada, ela tem também que ter a sua economia organizada. A sua vida financeira tem que estar em linha com a palavra de Deus. Diga, em linha com a palavra de Deus. Então, meus amados, nesta manhã, eu quero lhes falar, não apenas como pastor da igreja, mas eu quero lhe falar também como pai que eu sou, de 4 filhos maravilhosos. Eu quero lhe falar também como marido, como chefe de família, como dono de casa, como homem que tem tantas responsabilidades como você as tem também. Eu pago impostos, eu pago conta de luz, eu pago conta de telefone, eu compro gás, eu vou ao supermercado comprar comida, se bem que quase nunca eu vou, quem vai é ela. Mas eu sei quanto custa, viu, irmão? Então, é verdade. Eu pago o colégio dos filhos, eu tenho despesas do dia a dia da vida, como qualquer um de vocês tem. Então, o que eu quero nesta manhã é que você tenha uma visão ampla do que seja a economia de Deus. Quando Deus me permitiu trazer este tema à igreja, é porque Deus quer que você aplique esta economia de Deus à sua vida diária, para que você não venha a passar momentos de aflições como muitos têm passado nesta terra. Você sabe o que é um homem chegar ao metade do mês e ter que virar para sua esposa e dizer: olha, o salário acabou, o dinheiro acabou, e começar a usar o cheque especial, começar a usar cartão de crédito, às vezes correr e recorrer para pegar dinheiro emprestado num banco, numa agiota. Quantas vezes isso acontece, irmão, nas famílias? Bom, mas isto é uma economia do anticristo. Esta é uma economia falha, esta é uma economia perniciosa. Mas há uma economia perfeita que leva o povo de Deus a reinar em vida, a viver uma vida sobremodo excelente. Então, há princípios da economia de Deus que, se você aplicar a tua vida, você vai reinar. Aplicar como você aplica a predestinação, a lei, a graça, a soberania de Deus, as duas descendências. Eu vou passar para a igreja nesta manhã alguns princípios da economia de Deus que, se bem assimilados, se bem compreendidos, se crido e se postos em prática, vão levar você, sem nenhuma sombra de dúvida, a reinar em vida, a viver uma vida de cabeça nesta terra. Amém? Você crê nisso, meu irmão amado? Você quer viver uma vida como cabeça nesta terra? Olha, você sabe que um dos grandes problemas da família, a maioria dos problemas que afligem as famílias, não são problemas de falta de amor, são problemas de falta de dinheiro, que acabam gerando como consequência aqueles atritos em que marido, esposa, pais e filhos, filhos e pais, e que muitas das vezes levam um casal a sentar-se diante de um juiz e dizer: está tudo acabado, estamos separados. Então, o primeiro princípio que eu quero que você entenda é o seguinte: o que é a economia de Deus? Como é que a Bíblia trata deste assunto? Bom, em primeiro lugar, vamos saber o que significa esta palavra economia. A etimologia desta palavra, ela vem do grego oikos, que quer dizer casa, bens, patrimônio, salário. E a palavra grega nomos, que quer dizer regras e normas para você administrar tudo isso. Então, a palavra oikos, nomos, significa economia. Então nós precisamos saber que na Bíblia Sagrada Deus já estabeleceu uma economia, oikos nomos, para que você saiba governar a sua vida, para que você saiba administrar a tua vida em todos os aspectos necessários para uma vida sobremodo excelente.
Você que é um empresário, você que é um executivo, um profissional liberal, um microempresário, talvez um vendedor, quem sabe uma simples dona de casa, não importa. Você tem que entender de oikos nomos, de economia. Porque há pessoas, irmãos, que não sabem administrar os seus bens e põem tudo a perder. Você tem que saber administrar a tua vida financeira, você tem que saber administrar a tua casa, você tem que saber administrar o teu salário, você tem que saber administrar os teus bens à luz da Bíblia Sagrada, para que você não passe por verdadeiros dilemas, como muitos têm passado neste mundo. Há pessoas que passam um momento de muitas angústias, de muitas frustrações, às vezes são até envergonhadas, porque não entendem desta economia do Pai. Você sabe que existe muitos tipos de economia neste mundo. Há a economia política. Você já ouviu na televisão sobre isso? A economia rural, a economia social. Você sabe que nós temos economias que foram preconizadas pelo homem e que falharam. Veja o caso do Brasil. Nosso país é um exemplo muito rico nessas coisas. Uma época veio um e disse: agora é o plano cruzado, vamos ter 0 de inflação. Passaram-se poucos meses, de repente a inflação explodiu e chegamos a ter inflação no nosso país de 85% ao mês. Depois veio um outro e disse: toma o dinheiro de todo mundo, confisca tudo. Confiscaram o dinheiro de todo mundo, roubaram o dinheiro de todo o povo brasileiro, sequestraram os bens. Depois veio outro e disse: não, agora é o plano real. A inflação desapareceu, é bem verdade, mas em contrapartida, nunca se houve tanto desemprego, nunca se houve tantas falências no nosso país, como tem tido nos dias de agora. Agora, por que a economia preconizada pelo homem é desta forma? Por que ela é falha? Por que ela é tão deficiente? Porque o homem é falho, o homem é deficiente. Todavia, a economia de Deus é perfeita. Você sabe por quê, irmão? Porque Deus é perfeito. A economia dos homens não são perfeita, porque os homens não são perfeitos. Então, vamos ver aonde é que Deus começou a ensinar aos homens sobre oikos nomos, sobre a economia, sobre como administrar tua casa, teu patrimônio, teu dinheiro. Quais são as regras estabelecidas por Deus? Quais são as normas de Deus? Vamos começar a ver isto no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, versículo 27. Diz assim a palavra: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você vê que os evolucionistas dizem que o homem veio do macaco. Se ensina até nos colégios isso, irmão. Mas nós não somos evolucionistas, nós somos criacionistas. Nós cremos na criação de Deus. Nós cremos que Deus nos criou e que nós somos imagem e semelhança dele. Amém? Diga com os teus lábios: eu tenho a imagem e a semelhança de Deus. No versículo 28 ele diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Olha, Deus quer que você multiplique. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Olha, irmãos abençoados, a Bíblia diz: e Deus os abençoou. Veja, Deus nunca amaldiçoou e jamais Ele vai amaldiçoar os seus filhos. Deus os abençoou. Na realidade, o que Deus quer que você viva nesse mundo é como uma pessoa abençoada. Ele disse: multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a terra, dominai a terra. E aqui neste versículo tem 2 verbos muito interessantes que nós temos que guardar na nossa mente, porque isso faz parte da economia de Deus. Aqui diz assim: sujeitai-a, dominai-a. Então, onde que começa a economia de Deus, pastor? Começa exatamente nessas 2 expressões aqui. Deus disse ao homem: olha, você vai ter autoridade para sujeitar,
você vai ter autoridade para dominar. Este foi o poder que Deus deu ao homem para administrar a sua economia sobre esta terra. Agora, a verdade é que o homem, por causa da sua desobediência, ele perdeu este poder, esta autoridade de sujeitar e de dominar. Simplesmente ele perdeu a partir do pecado de Adão e Eva no paraíso. Pergunta que você faz: se o homem perdeu esta autoridade, se o homem perdeu este poder, como é que ele vai dominar sobre este mundo? Como é que ele vai ter uma vida próspera? Como é que ele vai viver como mais do que vencedor? É que quando o Senhor Jesus Cristo começa a entrar na tua vida, Ele restaura este poder que você tinha perdido de sujeitar e de dominar sobre toda a terra. No exato momento que você passa a viver uma vida de intimidade com Deus, no exato instante que você ouve a palavra da verdade, crê, no exato momento que você passa a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, que você recebe a amplitude da graça de Deus, a abundância da graça e o dom da justiça, esta autoridade que havia sido perdida, Deus restaura e você passa a ter o direito outra vez, a capacidade de dominar e de sujeitar toda e qualquer situação que se apresente no teu caminho. Então, uma vez que você entenda que esta economia de Deus é para abençoar a tua vida, é para que você viva uma vida de frutos, de multiplicação, tu vais começar a viver uma vida como cabeça nesta terra. Porque Deus não quer, meus irmãos amados, que os seus filhos vivam mal. Deus quer que todos os seus filhos tenham a sua dignidade restaurada. Porque você há de concordar comigo, irmão, uma pessoa que vive em crise financeira, ela vai ter crise na família, ela vai ter problemas no casamento, ela vai ter problemas na educação de filhos, ela não vai ter um ambiente dentro da sua casa condizente com aquilo que a Bíblia diz, e ela nunca terá a sua dignidade restaurada. Então, meus amados irmãos em Cristo, é importante que tu saibas que Deus está interessado na nossa vida espiritual, é verdade. Deus está interessado na nossa vida física, mas Deus está interessado também na nossa oikos nomo, na nossa economia, na nossa vida financeira. E Ele quer que você aprenda a sujeitar e a dominar, para que tu sejas uma pessoa que produz frutos, uma pessoa que multiplica, e não apenas uma pessoa que retira. A primeira evidência, o primeiro princípio que eu quero passar para a igreja nesta manhã, e que talvez você esteja na tua mente perguntando: Pastor Carlos Magno, como é que eu passo a fazer parte desse projeto que Deus idealizou para que eu viva sujeitando e dominando sobre essa terra? Porque você sabe que à primeira vista, irmão, essas palavras sujeitar e dominar, dá até uma sensação assim de orgulho, de prepotência, né? Sujeitar, não, mas não é nada disso. Na verdade, são palavras bíblicas que fazem parte da economia de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Então, como é que eu entro nessa economia de Deus, pastor? Bom, preste atenção, porque isso é muito importante. Jesus disse assim: eu sou, diga com o pastor, o caminho, a verdade e a vida. Então, qual é o caminho para você entrar na economia de Deus? Jesus. Então, é através desta minha intimidade com Deus, é através da minha regeneração, é através da minha conversão verdadeira a Jesus, que eu passo a ter o direito de viver uma vida sobremodo excelente. Mas eu nunca terei esse direito se eu não for uma pessoa legitimamente, verdadeiramente convertida ao Pai. Então, o primeiro caminho para se entrar na economia de Deus é através de Jesus. Não é através de sorte, não é através de jogo de azar, não é através de aventuras comerciais. Que tem pessoas que dizem: não, eu tenho estrela para negócio, eu vou arriscar. Não, por favor, não faça isso. Não confie na tua estrela, não confie, entendeu, em fazer aventuras comerciais, porque você pode pagar um alto preço por isso. Isso não faz parte da economia divina para a nossa vida. Eu hoje, depois de mais de 15 anos de vida espiritual, hoje eu começo a perceber, hoje eu tenho uma plena convicção
de que há muitas pessoas dentro da obra de Deus, dentro da igreja de Jesus, que não vivem uma legítima conversão, que não são pessoas verdadeiramente regeneradas pelo Espírito Santo, não vivem uma vida de santidade, de obediência, de fidelidade, de amor ao Pai. E de repente essas pessoas dizem: mas Deus não se manifesta na minha vida, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porque é que Deus não faz com que as coisas deem certo para mim, eu não sei porque é que os meus projetos nunca chegam ao fim, eu não sei porque é que eu não atinjo as minhas metas. Aí você vai ver, e aquela pessoa está totalmente degenerada, ela está vivendo uma vida totalmente contrária em relação àquilo que a Bíblia diz que ela tem que viver. Então, meus amados irmãos, Deus fez um pacto com Abraão, e quando Deus fez este pacto, Deus jurou por si mesmo. Olha, e quando Deus jura, meu irmão, imagina como Deus leva a sério essa coisa, hein? Então nós vamos começar a conhecer as raízes desta economia divina. Vamos abrir agora no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 10 a 13. Diz assim a palavra: vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que todos nós, de origens gentílicas, por fé, nós somos descendentes de quem? De Abraão. Nós somos, por fé, filhos de Abraão. Então Deus fez um juramento com Abraão, com Isaque, com Jacó, e a Bíblia está dizendo que este juramento que Deus fez, esta promessa que Deus fez, é nosso direito para os dias de hoje. Deus fez uma aliança, Deus fez um pacto, e Deus está dizendo que você tem que viver este pacto, que você tem que acreditar naquilo que Ele prometeu ao nosso pai na fé, Abraão. Então agora nós vamos ver o que Deus disse a eles, e que seria parte desta aliança, e que é parte desse juramento divino. No capítulo 28, volta uma página atrás, Deuteronômio 28, versículo 1 em diante, diz assim: vamos agora ver o que faz parte desta aliança, o que faz parte deste juramento, para a tua vida, meu irmão amado, para a tua vida, minha irmã. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha, irmão, Deus quer te exaltar. Deus não quer que tu vivas por baixo, Ele quer te exaltar, Ele quer te pôr por cima. Mas aqui está dizendo o quê? Se você viver uma vida de libertinagem, se você viver uma vida fora da igreja, se você viver uma vida de pecados, de orgia, é isso que Deus está dizendo? Não. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então ele diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, olha, os teus filhos serão benditos. Quantas pessoas crentes, irmãos, que sofrem, que padecem, porque têm filhos que são verdadeiros dilemas na sua vida. São verdadeiras espinhas de peixe na garganta. E às vezes a pessoa diz: eu não entendo porque que Deus não agiu ainda dos meus filhos. Está aqui a resposta. Porque a pessoa, às vezes, não está dando ouvidos à voz de Deus. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Irmão, tu tens que ser bendito de segunda a segunda. Está entrando numa nova semana, tu tens que viver uma vida abençoada naquela semana. Está terminando a semana, tu tens que chegar ao fim da semana dizendo: glória a Deus, porque eu vivi em perfeita vitória.
O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aleluia. Às vezes esse inimigo é uma doença que vem. Às vezes esse inimigo é uma crise no casamento, é uma crise financeira, é uma dificuldade que surge no teu trabalho, na tua empresa, no teu comércio. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, o que é que Deus está dizendo? Esses inimigos serão derrotados na tua presença e fugirão da tua presença por 7 outros caminhos. O Senhor determinará, olha, é uma determinação de Deus, que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares as mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. Aleluia. Irmãos, os povos da terra têm que tremer diante do povo de Deus. Eu vejo o povo de Deus tremer diante dos povos da terra. Pastor, a minha vizinha, pastor, olha, é uma mãe de santo, pastor, e ela diz que está fazendo um trabalho contra a minha vida, e treme diante da mãe de santo. Pastor, o meu vizinho é um bruxo, pastor, olha, e eu peguei ele de noite jogando terra de cemitério na minha casa. Ai, estou apavorado, estou aflito, não sei o que eu faço da minha vida. Irmãos, está errado. Quando nós damos ouvidos à voz do nosso Deus, a Bíblia diz que os povos da terra terão medo de ti. As pessoas têm que dizer: opa, com esse aí eu não me meto, esse é de Deus. Não, com esta pessoa não quero me meter com ela, porque ela é propriedade do Deus Todo-Poderoso. Mexer com esta pessoa é mexer com Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. O Senhor te dará abundâncias de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, olha, diga, o bom tesouro de Deus, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestados. Irmão, tu tens que viver como Deus está dizendo na palavra dele. Você sabe o que é você viver uma vida que você tenha sempre para emprestar, nunca precisar pedir emprestado? É isso que Deus está dizendo na palavra. Mas há uma condição que Deus impõe. Qual é a condição? Que você faça sempre 48 horas de jejum, 62 de joelho no chão e mais 70 lambendo o pó da terra. É isso que está na Bíblia? Não, que tu deis ouvidos atentamente à voz do Senhor teu Deus. É que tu sejas uma pessoa obediente. O povo de Deus não dá ouvidos à voz de Deus. Quando Deus fala, eu te predestinei em amor, o povo de Deus diz: não pode ser assim, não aceito. Mas está na Bíblia, não está na Bíblia, mas não é desta forma. Não dá ouvidos à voz de Deus. A voz de Deus diz: o maligno não te pode mais tocar. Eu falo, não é bem assim. Deus disse, mas Deus está muito velhinho. Talvez Deus tenha se esquecido. Não vamos muito nessa história de que não pode pegar, que pode. E tem uns que dizem que ainda traz mais 7. A voz de Deus diz: na cruz do Calvário eu destruí o diabo. E o povo de Deus: não destruiu não, tá? Nós é que temos que destruir. Aí você começa a entender por que a grande maioria do povo de Deus não vive uma vida desta forma. Ao invés de emprestar, toma emprestado. Ao invés de viver como cabeça, vive como cauda. Ao invés de viver como mais do que vencedor, vive como perdedor. Está aqui a resposta. Não é que Deus falha. Deus nunca falha, irmão. Todavia, Deus impõe regras e normas que, quando são obedecidas, proporcionam com que tudo isso aconteça na nossa vida. Quando desobedecida, bloqueiam a intervenção de Deus na nossa vida diária. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Que coisa, hein, irmão? Deus te colocará por cabeça nesta terra. A Bíblia diz: só estarás em cima. Não é você viver uma semana em cima e 3 meses embaixo, mais uma semana em cima,
8 meses por baixo. Não, não é isso que a Bíblia diz. Só estarás em cima. Mas ele diz: se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Então, quantas vezes, meus amados irmãos, eu ouço e vejo o povo de Deus ouvir a voz de Deus e não dar ouvidos a essa voz. A voz de Deus diz: há uma nova aliança, há um novo pacto, há uma nova dispensação. O fim da lei é Cristo. A partir de agora nós estamos vivendo a dispensação da graça de Deus. É por graça, não é por obra. E a pessoa diz: maravilhoso, eu creio nisso aí. Mas sabe o que é, pastor? É que a minha igreja, sabe, eu gosto tanto dos irmãos lá, dos pastores. Então, mesmo sabendo que é desta forma, mas o senhor sabe como é que é? Tantos anos que eu estou lá, gosto tanto dos irmãozinhos, o pastor é tão simpático, sabe? Então, eu creio nestas verdades, mas eu vou continuar praticando as obras da lei. E Deus está dizendo: tudo bem, é um direito que você tem. Todavia, essas promessas não se cumprirão na tua vida. E aí as pessoas vivem uma vida verdadeiramente lastimável. Pessoas que vivem uma vida de agonia, de frustrações, de pranto. Olha, eu atendo pessoas no meu gabinete pastoral que trazem problemas, irmãos. Olha, que as lágrimas vêm aos meus olhos de ver o sofrimento que aquelas pessoas estão passando. E a consequência qual é? Qual é a causa? Qual é o motivo delas estarem vivendo daquela forma? Porque não tem dado os ouvidos à voz de Deus. Eu vou te mostrar em Mateus, venha comigo por favor ao livro de Mateus, capítulo 25, coisas que vão te dar muita consistência na vida espiritual, vão te trazer um crescimento espiritual, para que tu não sejas mais como menino. Mateus capítulo 25, versículo 14, ele diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Quem é este homem que se ausentou do país, que o Senhor Jesus falou nessa parábola dos talentos? Este Senhor aqui é Deus. Esse Senhor que se ausentou do país e chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens é Deus. E estes talentos aqui, irmão, é exatamente a provisão que Deus nos dá, segundo a capacidade de cada um. Você sabe que há pessoas que têm capacidade de administrar $1 milhão, mas há outros que, se tivesse $1 milhão na mão, se perderiam do dia para a noite. Isso seria a ruína dessas pessoas. Então Deus dá talentos, Deus dá recursos, mas Ele dá à medida que você amadurece, à medida que você prova a tua fidelidade, Ele vai te acrescentando. Por quê? Porque Deus quer que você o quê? Multiplique. Multiplicai-vos, diz a palavra do Senhor. Então ele diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria o quê? Capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então você vê, irmão, toda pessoa que é fiel no pouco, Deus faz o que com ela? Coloca sobre o muito. O que você vê aqui com esses 2 exemplos? Esses 2 primeiros exemplos que eu estou te mostrando. Você vê de uma maneira muito clara 2 pessoas da graça de Deus, 2 pessoas que recebe e investe, que multiplica.
Porque há pessoas que são medrosas, irmão. Há pessoas que recebem os talentos que Deus lhe dá e não multiplica. É aquela pessoa que não usa a sua fé. É o terceiro caso que a Bíblia mostra. Diz assim: chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse último exemplo é exatamente aquelas pessoas que não têm usado a sua fé, que não têm vivido por fé. Então, meu irmão amado, se você tem um talento, invista este talento na obra de Deus. Se é vida financeira, você sabe qual é o caminho: ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Se você é uma pessoa que toca, toque para Deus. Se você canta, cante para Deus. Se tem que testemunhar, testemunhe. Se tem que fazer visitas em hospitais, faça visitas em hospitais. Se tem que ser um diácono, uma diaconisa, seja um diácono, seja uma diaconisa. Se você for fiel a Deus no pouco, Deus te colocará sobre o muito. Porque você não pode nunca imaginar, irmão, que igreja é só você vir aqui ao culto, ouvir o pastor pregar, cantar 2, 3 hinos para Deus, dar dízimo, oferta e voltar para casa. Igreja não é só isso. Você tem que criar raízes, você tem que aplicar os teus talentos na obra de Deus. Se você é um médico, se você é um advogado, se você é um psicólogo, um engenheiro, este talento foi Deus que te deu, meu irmão amado. Então ajude as pessoas que na obra de Deus estão necessitando de você. Invista os teus talentos. Você sabe, há pessoas que têm muito medo, irmão. Você vê que o que tinha um talento, Senhor, sabendo que tu és Deus, que Senhor, que ceifa onde não plantaste, e não sei o que, com medo. O sistema religioso criou na mente das pessoas um pavor de Deus. As pessoas têm medo de Deus, porque o sistema religioso criou a imagem de um Deus mau, de um Deus perverso, de um Deus castigador, de um Deus que tem um porrete na mão para qualquer hora desferir uma porretada na cabeça dos seus filhos. Então a pessoa diz: não, eu não quero me envolver, eu não tenho tempo, tal. Irmão, você está escondendo o seu talento. A Bíblia diz: se você for infiel no pouco, você nunca será colocado no muito. Nunca. Fiel no pouco, Deus pega você e vai colocar onde? Sobre o muito. Invista os teus talentos. Envolva-te com a tua igreja. Quantas coisas nós temos que fazer na obra de Deus, irmão, e que a gente fica se atrasando, porque fica tudo dependendo do pastor. E quantas pessoas talentosas nós temos aqui na igreja? Quantas pessoas que têm capacidade de realizar alguma coisa e que não estão realizando nada para Deus? Porque acredito, imagino que igreja é só vir ao culto domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, cantar um pouquinho para Deus, ouvir uma mensagem e voltar para casa. É exatamente aquele servo que tinha um talento, cavou um buraco e escondeu o talento. Quando o Senhor voltou, você não multiplicou o talento. Não, Senhor, tá. Irmãos, nós temos que ser neste mundo não termômetro. Nós não somos termômetro deste mundo. Eu vi um pregador dizer um dia desse na rádio: os crentes são termômetro. Que termômetro coisa nenhuma, irmão. Nós não somos termômetro de nada. Porque o termômetro, ele funciona de acordo com o ambiente. Se você põe um termômetro no lugar frio, ele fica frio. Se você põe no lugar quente, ele acusa a temperatura alta. Não é verdade ou não é? Não. Nós temos que ser crentes termostato. Pastor, crente termostato? Exatamente. O termostato, irmão, ele é que determina a temperatura do ambiente. Termostato é que põe um ambiente quente, é ele que põe um ambiente frio.
Por isso que Jesus disse que nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. Nós é que temos que mudar a situação. Não é a situação que tem que nos mudar, irmão. Então diga para o irmão do lado: crente termostato. Diga: crente termostato. Aleluia. Aonde quer que você chegue, irmão, você é que tem que mudar a situação daquele lugar. Não é a situação que vai mudar você, é você que tem que mudar, é você que tem que impor respeito, é você que tem que dar sabor àquele ambiente. Se é que você é verdadeiramente sal da terra. Agora você diz assim: pastor Carlos Magno, qual é a terra boa para que eu possa semear a boa semente? Qual é o ministério, pastor, em que eu devo semear boas sementes para que eu possa verdadeiramente colher bons frutos? Você sabe que há sempre terra boa, que dá bom fruto, que dá uma boa colheita, mas há também terra que não dá nada. Se você planta, perde o tempo, perde o trabalho, perde dinheiro, perde semente, porque aquela terra não é fértil. É uma terra infrutuosa. Pastor, onde é que eu vou investir o meu talento? Onde é que eu vou investir a minha vida? Olha, você hoje está investindo o teu talento aqui. Quando você vem à igreja, quando você passa aqui 2 horas da tua vida, você está investindo o teu talento, você está investindo a tua voz, você está investindo as tuas energias, você está investindo o teu dízimo, você está investindo a tua oferta, você gastou dinheiro com ônibus, você gastou gasolina do teu carro. O que você está fazendo aqui nessas 2 horas da manhã de domingo é nada mais, nada menos do que investir o teu talento. Então, o que é um ministério que você possa confiar? Qual é o ministério, pastor, que eu possa investir o meu talento para que eu tenha parte nessa economia de Deus? Vamos ver isso na Bíblia. Mateus 25, versículo 35 e 36. Diz assim: porque tive fome e me deste de comer. Aleluia. Irmão, quem é essas pessoas que estão com fome? Eles: porque tive fome e me deste de comer. O que é isso aqui? O mundo inteiro está com fome, irmão. O mundo inteiro tem fome de Deus. O mundo todo. Quem é que tem que dar comida ao mundo? A igreja de Jesus. E qual é o alimento capaz de saciar a fome do mundo? A palavra da graça de Deus. Tive sede e me destes de beber. O mundo inteiro está com sede, irmão. Sede da verdade. O mundo sente sede da verdade. E aí as pessoas começam a procurar as religiões. Vai para o budismo, vai para o espiritismo, vai para a LBV, vai para as correntes, vai para as trevas, vai para aqui, vai para acolá. Por que nós vemos hoje essa coisa tão degenerada no mundo? Porque o mundo está cheio de sede. Há muitos caminhos neste mundo, mas a Bíblia diz que só há um caminho que leva a Deus. Depois a palavra diz assim: era forasteiro e me hospedaste. Irmãos, a igreja de Jesus, ela foi constituída para hospedar os forasteiros. Quem são os forasteiros? Os predestinados. Aqueles que são cidadãos dos céus, aqueles que já existiam com Deus, Deus os predestinou, e a Bíblia diz que nós estamos neste mundo de passagem. A nossa pátria não é daqui, a nossa pátria é lá em cima nos céus com Deus. Para onde nós iremos voltar um dia? Às vezes a igreja expulsa os forasteiros. Você sabe o que é Deus trazer um forasteiro para a igreja? Um forasteiro que está neste mundo perdido, às vezes nas drogas, na macumbaria, na feitiçaria, nos enganos, nas trevas. E aí o Espírito Santo traz para que a igreja abrigue, e de repente um sujeito que se auto-intitula pastor, um dia porque a pessoa cortou 2 dedos da franja do cabelo, diz: você está expulsa, não te hospedo mais aqui. Está proibida de tomar a ceia do Senhor. 6 meses de castigo. A igreja não foi constituída para isso. A igreja de Jesus, ela foi constituída para hospedar os forasteiros. Eu tenho visto a maioria das igrejas expulsar os forasteiros. Por isso que há só no nosso país 15 milhões de crentes desviados.
Por isso que eu tenho dito que esta igreja, como todas as igrejas que pregam a graça de Deus, elas são verdadeiras cidades de refúgio. No versículo 36 ele diz: estava nu e me vestiste. Irmãos, veja só. Estava nu e o quê? Me vestiste. Você sabe o que significa isso, estava nu? O nu é sempre uma simbologia do pecado. Então, quem é que veste o pecador com vestes santas? A graça de Deus. Só a palavra da graça de Deus pode te vestir como noiva do Cordeiro, com vestes brancas, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Ele diz: enfermo e me visitastes. Quantas pessoas que estão enfermas e que nós temos visitado todas as noites através do programa de rádio, enfermas da alma, porque a pior enfermidade não é a do corpo, não, irmão. Há enfermidades que estão na alma. Há pessoas que estão com as suas almas feridas, pessoas que carregam feridas na alma. E nós temos visitado os enfermos, nós temos feito visita aos hospitais. Mas eu volto a repetir para você, às vezes a pior doença não é a da carne, a pior doença é a da alma. São os sentimentos feridos, são as decepções, são as quedas que por vezes você leva na vida e que deixam marcas tremendas, e é preciso que alguém venha e faça uma cirurgia para que volte outra vez tudo a ficar perfeito. Só quem tem a capacidade de fazer isto aqui é a palavra da graça de Deus. Estive preso e fostes ver-me. Irmãos, não é apenas preso atrás das grades de uma prisão, porque há pessoas que estão presas a complexos, há pessoas que estão presas a problemas emocionais gravíssimos. Outro dia eu atendi uma senhora aqui, uma jovem senhora, 2 anos que essa senhora sofre de depressão, crente em Jesus, de uma igreja legalista. E ela disse: pastor, já tomei tudo quanto é medicamento possível e imaginável e não saio dessa situação. Sabe que uma pessoa fica presa a um trauma, a uma fobia, a um medo, às vezes uma situação desesperadora, às vezes a pessoa está presa a crises, às vezes a situação é tão grave que a pessoa chega até a pensar no suicídio, e muitos acabam se matando. Nós temos visto aí no dia a dia. Então, a boa terra onde você deve investir o teu talento é quando um ministério leva verdadeiramente ao povo uma palavra regeneradora, não uma palavra condenadora, não uma palavra de condenação. O Senhor me disse assim: pastor Carlos Magno, depois de 30 anos andando de igreja em igreja, finalmente eu achei o lugar certo. O outro ligou para mim essa semana no final do programa de rádio, rapaz com nível universitário, formado, e ele disse: pastor Carlos Magno, eu tenho tantos anos de crente, eu não lembro agora quantos anos, 6 anos, 7 anos me parece. Disse: pastor, todos esses anos eu nunca consegui ser feliz na minha vida, tudo meu dá errado, noivado, problema, dificuldades. Eu sou um rapaz formado, tenho capacidade, tenho talento, mas nunca consigo realizar os meus planos. Ele disse: pastor Carlos Magno, depois que eu sintonizei o programa do Senhor, e ele disse: por acaso não, porque Deus quis, tudo já mudou na minha vida para melhor. Claro, eu não estou querendo dizer, irmão, que esta igreja aqui, ou que somente as igrejas que pregam a graça de Deus estejam certas, não é isso que eu estou falando. Há igrejas que não pregam exatamente a graça de Deus, mas que são ministérios sérios. Mas a grande maioria das igrejas, irmão, são verdadeiros fardos pesados na vida do povo de Deus. Há uma grande parte que faz comércio com o povo, expolia o bolso do povo, traz uma mensagem de pavor, de medo, faz com que as pessoas vivam debaixo de angústia, com medo do diabo, com medo do demônio, com medo do inferno, com medo de perder salvação. Talvez você diga: pastor Carlos Magno, como é que eu me mantenho na economia de Deus? Como é que eu faço para me manter, para nunca sair dessa economia? Porque você sabe que há pessoas que um dia começaram nessa economia de Deus e de repente pararam.
Há pessoas que investiram um pouco da sua vida, mas que agora não investem mais nada. Então, em 2 de Crônicas, vamos lá outra vez para o Velho Testamento. 2 de Crônicas, capítulo 1. Você vê que Deus ensina uma coisa muito importante através da vida de Salomão. Você sabe que Salomão foi um rei, Salomão era filho de Davi, ele foi o 3º rei de Israel, um homem que foi reconhecido mundialmente por causa da sua sabedoria. Viam pessoas de todas as faces, os rincões da terra para consultar Salomão. Em 2 de Crônica, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar ao meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Olha, o que havia na vida de Salomão que agradou tanto a Deus, para que Deus lhe desse tudo isso? Sabe o que é, irmão? É porque Salomão pediu 2 coisas a Deus, que deixou Deus profundamente agradecido, profundamente agradado de Salomão. O que foi? Primeiro, sabedoria. Segundo, conhecimento. Pastor, mas o que é esta sabedoria que Salomão pediu? Vamos ver isso. Provérbios. Abra, por favor, no capítulo 1 de Provérbios, versículo 7. Diz assim: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, toda pessoa sábia, ela é o quê? Uma pessoa temente a Deus. Diga, temente a Deus. Irmão, o que Deus quer que o seu povo tenha é temor do Senhor. Porque há muitas pessoas que abrem a boca e dizem coisas, irmão, que você vê que aquela pessoa não tem um mínimo de temor a Deus. A Bíblia diz: quem age desta forma, quem não tem temor a Deus, quem despreza a sabedoria de Deus, é o quê? Louco. Os loucos desprezam a sabedoria, os loucos desprezam o ensino. Então, se a Bíblia ensina que eu tenho que congregar na igreja, se eu sou sábio, eu vou congregar na igreja. Se a Bíblia diz que eu tenho que ser fiel ofertante, fiel dizimista, se eu sou sábio, eu vou ser ofertante, eu vou ser dizimista. Se a palavra de Deus diz que há um novo pacto, que há uma nova aliança, que há uma mensagem perfeita, então se eu sou sábio, eu não vou mais querer ficar ouvindo mensagens imperfeitas. Eu não vou mais querer ficar vivendo debaixo de um jugo pesado da lei. Porque senão eu vou ficar com a minha vida atravancada o resto da vida. Então Salomão disse: Senhor, eu quero ser uma pessoa sábia, para que não venha acontecer como acontece com muitos, que embolam pé com mão, e aí a vida fica um desastre. Agora eu quero que tu saibas que temor não significa medo. Temor significa reverência a Deus. Às vezes o marido diz assim: olha aqui, sua isso, sua aquilo com a esposa. Você que se engraça para ver se eu não lhe meto a mão nos dentes. Irmão, um homem que abre a boca e tem a coragem de falar essas coisas para a esposa, não tem temor a Deus. Temor reverencial a Deus. Às vezes é a esposa que diz: você está pensando que eu estou aqui para obedecer a homem, é? E não é submissa ao marido. Não tem temor a Deus. Às vezes é o crente dentro da igreja: você pensa que eu estou aqui para obedecer a homem, obedecer a pastor? Não, você vai obedecer a parede. Deus colocou uma parede aqui para você obedecer, ó. Você tem que obedecer o teu pastor. O teu pastor foi constituído por Deus, cheio do Espírito, tem a revelação da graça de Deus para te conduzir a uma vida sobremodo excelente. Você não está obedecendo a um homem comum, você está obedecendo a um homem que Deus escolheu para ser o pastor da tua alma.
E quando uma pessoa abre a boca e fala essas asneiras, irmão, você já vê de imediato que essa pessoa não tem nenhum temor ao Senhor. Então Salomão disse: Senhor, eu quero ser um homem temente. Veja, uma pessoa temente a Deus, ela não pode, na segunda-feira, estar no seu trabalho, e abre a boca, e palavrão para aqui, palavrão para lá, e fala palavras sujas, coisas horríveis, e piadas indecentes, e fala de um, e fala de outro, e cobiça a mulher do próximo, e chega na quarta-feira, vem para a igreja, aleluia, Jesus, eu te amo, Jesus. Você está rindo? Mas quantas vezes acontece isso, meu irmão? Quantas vezes acontece isso aqui? Mas ele pediu também a Deus conhecimento. Veja em Provérbios 30, lá no finalzinho do livro de Provérbios. Provérbio 30, versículo 5 a 9. E seja achado o mentiroso. Duas coisas te peço, não mas negue. Antes que eu morra, afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Que coisa. Esse Salomão, irmão, era um homem muito sábio. Ele disse: olha, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Por que ele falou isso aqui, hein? Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Que ele diz: ó, não me deis a pobreza, para que eu não venha a ser tentado a roubar, a fazer atos desonestos. Mas ele diz: também não me deis a riqueza, para que não suceda que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Quantas vezes as pessoas ficam fartas e esquecem de Deus, e se afastam de Deus? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Quer dizer que Salomão pedia a Deus para afastar dele o que? A falsidade e a mentira. Por quê? Porque ele não queria ser uma pessoa falsa para Deus. Irmãos, tu não podes viver parecendo crente neste mundo. Tu tens que viver como crente verdadeiro em Cristo Jesus. Eu sempre digo que as pessoas se assustam quando eu falo: esta igreja não parece uma igreja cristã. Ela é uma igreja cristã. Tu não podes viver dissimulando, você não pode viver com falsidade. Você tem que viver aquilo que você é verdadeiramente diante de Deus. Eu não posso ser uma coisa aqui no altar e outra lá no meu gabinete. Eu não posso ser uma coisa aqui no altar da igreja e outra quando eu estou em casa. Eu tenho que ser a mesma pessoa. Eu não sou um ator, eu sou um pastor. Uma grande parte aí são verdadeiros atores de palco. É verdade, hipocrisias. Salomão disse: não, Senhor, por favor, afasta de mim essas coisas. Tira essas coisas ruins do meu caráter, da minha vida. Você diz assim: pastor, como é que eu posso proteger a minha vida com esta economia de Deus? O pastor já falou de sabedoria, o pastor já falou de conhecimento, o pastor já falou dos talentos que eu tenho que investir, que eu não posso esconder o meu talento, que eu tenho que criar raízes na igreja, eu tenho que me envolver com a obra de Deus, eu tenho que ofertar a Deus aquilo que Ele me deu como dom. Se eu for fiel no pouco, Deus me colocará sobre o muito. Mas como é que eu me protejo, pastor, com esta economia divina? Vou te mostrar também com palavras bíblicas. Provérbio de Salomão, capítulo 27, versículo 18, responde exatamente essa tua pergunta. Diz assim: o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será o quê? Honrado. Quem é esta figueira aqui em que ele está se referindo? E ele diz que quem trata da figueira comerá do seu fruto. Esta figueira é o teu trabalho. Tu tens que cuidar do teu trabalho. Tu tens que ser honesto no teu trabalho. Se tu tens que trabalhar 8 horas diárias, trabalha as 8 horas diárias. Cuida dele, seja fiel. Agora você não pode ser contratado por uma empresa para trabalhar 8 horas e gastar 7 horas falando da graça de Deus, evangelizando. Teu patrão vai dizer: mas eu não te contratei para isso. Te contratei para você trabalhar para mim. Para de evangelizar é em outro momento, em outra hora. Então cuida da tua figueira, cuida do teu trabalho, cumpre o teu horário. Chegue na hora, saia na hora, faça as tuas obrigações com prazer, não faça de cara amarrada.
Pastor, mas meu patrão é ímpio. Não importa. Faças com dignidade, porque tu és um filho de Deus. E se você fizer isto, você vai comer do seu fruto. O teu trabalho vai produzir frutos. Ele diz: o que cuida do seu Senhor será honrado. O que quer dizer cuidar do seu Senhor? Quem é o teu Senhor? Como é que se chama o teu Senhor? Jesus. Então, se você cuidar do seu Senhor, quer dizer, se você cuidar dele, se você cuidar da obra de Deus, você será o quê? Honrado. É cuidar da mensagem. Tu não podes, irmãos, depois que Deus te dá a revelação da graça de Deus, esconder estas verdades do mundo. Aonde quer que tu vás, tu tens que abrir a tua boca com uma trombeta clara, um sonido claro, e proclamar as verdades da graça. Quando você faz isso, você está cuidando do teu Senhor. É cuidar para que o trabalho da igreja seja desenvolvido. Quantas coisas nós temos aqui na igreja? Escolinha de criança, precisando de pessoas talentosas para darem um pouco da sua capacidade para os pequeninos de Deus. É você cantar no coral da igreja. Quando o coral está cantando para Deus, irmão, você não imagina como isso agrada ao coração de Deus. É você usar o teu talento. Olha, nós estamos precisando fazer carteirinhas de membro, precisando fazer o cadastramento da igreja, e as pessoas me cobram: pastor, e a carteirinha? Pastor, e o cadastramento? Irmão, sou eu sozinho para fazer tudo? Não pode. E não aparece nenhuma pessoa que diga: olha, eu quero emprestar o meu talento. Pastor, o que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? O que eu posso tomar uma informação, saber onde é que faz, onde é que não faz, usar o meu computador, usar não sei o que, sabe? Quando você faz essas coisas, você está cuidando do teu Senhor. E toda pessoa que cuida do seu Senhor, a Bíblia diz que ela será honrada. Veja o que diz Gálatas 6, versículo 7. Às vezes o pastor fala essas coisas, às vezes a pessoa diz: não, mas isso não é tão importante assim. Será que Deus leva tanto em consideração essas coisas assim, que aparentemente são tão pequeninas? Leva. A palavra diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Olha, não te enganes, igreja. Se você ouve a palavra da graça de Deus e você negligencia esta palavra, você está zombando de Deus. Se a Bíblia diz é por graça, não por obra, e você desanda a praticar obras, jejum, vigília, sacrifício, está zombando de Deus. Se a Bíblia diz que o Senhor Jesus na cruz do Calvário te libertou do império das trevas, e você fica achando que tem que se libertar numa corrente de 13 sextas-feiras, está zombando de Deus. Se ela diz que Deus é soberano, que não foste tu que escolheste o Senhor, mas o Senhor que te escolheu, e você diz: não, eu é que decido, está zombando de Deus. E a minha Bíblia diz: de Deus não se zomba. A maioria do povo de Deus zomba de Deus, irmão. Tu és um predestinado. Não sou. Vem lá esse negócio de predestinação para o meu lado, hein? Está zombando de Deus. Teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Ninguém pode apagar. Pode, claro que pode. Isso é heresia. Olha, a coisa é tão perniciosa, irmão, que quando as verdades de Deus são pregadas, o povo de Deus diz que é heresia. E aquilo que Deus não diz, ele diz glória a Deus. Ele diz que é o certo. Não te enganes, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, também se fará. Aí você vê aí a vida do povo de Deus, na sua grande maioria, como é que é? Uma vida de cauda, uma vida desmilinguida, esboroada, fracassada, caída, desmoronada, porque zombam do Pai, zombam da verdade da Bíblia. Veja o que diz o Salmo 127, o salmista, escrevendo o Salmo 127, versículo 1, ele disse assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que significa isso aqui? Significa que se o Senhor Jesus Cristo não estiver no meio dos teus negócios, irmão, todo o teu trabalho será em vão. Se Jesus não fizer parte dos teus projetos, se Jesus não fizer parte dos teus sonhos, se Jesus não fizer parte atuante da tua vida, tudo teu será em vão. O teu esforço será em vão. Às vezes as pessoas se esforçam para ter felicidade, nunca tem felicidade. Se esforçam para ter uma vida de prosperidade, nunca tem prosperidade. Se esforçam para ter uma família estável, família se desboroa, se desgraça, separa, e é uma tragédia. Por quê? Porque tentam fazer as coisas sem colocar Deus na frente. Se você não colocar Jesus, se Jesus não fizer parte da tua casa, se Jesus não fizer parte do teu casamento, se Jesus não fizer parte das tuas finanças, se Jesus não fizer parte dos teus sonhos, se Jesus não fizer parte dos teus filhos, se Jesus não fizer parte dos teus projetos sentimentais, você vai lutar e nunca vai chegar a lugar nenhum. Nunca. E eu quero terminar esse recado de Deus para a igreja nesta manhã com as palavras que estão escritas no Salmo 119, versículo 130, que diz assim a palavra predestinada de Deus para os eleitos: a revelação das tuas palavras me deixa confuso. Ah, não é isso que está na Bíblia? Mas às vezes eu recebo carta de pregadores dizendo que o senhor está pregando na rádio, está deixando o povo de Deus confuso. Mas não é isso que a minha Bíblia diz. A minha Bíblia diz que a revelação das palavras de Deus esclarece o povo de Deus e dá entendimento aos simples. Aleluia. Você sabe por que eles não gostam desta revelação da graça de Deus, irmão? Pelo mesmo motivo que os políticos não gostam que o povo estude, que o povo tenha conhecimento. Os políticos querem que o povo fique cada vez mais ignorante, que eles não tenham acesso a uma escola. Eles querem que eles fiquem sempre alienados de tudo e de todos, porque aí eles têm muito mais possibilidade de manipular o povo e manejar o povo, explorar o povo ao seu bel prazer. Você sabe que há muitos pastores, há muitos pregadores, que aqueles mais odeiam, que eles mais detestam, não é o diabo. O diabo eles até gostam, até exaltam, até fazem uma propaganda muito grande do diabo. Olha, o diabo é tremendo, o diabo é poderoso demais, ele faz tudo. Mas a coisa que eles mais odeiam, irmão, é que o povo de Deus tenha conhecimento, que o povo de Deus tenha entendimento, que você entenda que tu és uma pessoa predestinada por Deus em amor, que Deus te predestinou para tu seres cabeça nesta terra, que o maligno não te pode mais tocar, que tu és mais do que vencedor, que tu és um eleito, que tu és uma pedra viva, que Deus quer te exaltar, que Deus quer te colocar por cima e nunca por baixo, que tu não és para viver neste mundo subjugado por ninguém nesta terra, nem por igreja, nem por denominação, nem por pastor, nem por ninguém. Tu tens que viver como cabeça que tu és, em nome de Jesus. E você só vai poder viver desta forma quando você recebe a revelação das palavras de Deus. Aí a revelação esclarece tudo. Aí a revelação mostra que tu não estás aqui por obra do acaso. Aí a revelação mostra que a coisa não é como te ensinaram ao longo dos anos, que tu não tens que viver com medo do diabo que está em derredor. Está em derredor coisa nenhuma, irmão. O diabo está preso em algemas eternas. Aí a revelação da graça esclarece que você não precisa ficar pagando preço para receber alguma coisa de Deus. Todo o preço já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele rasgou todo escrito de dívida que havia contra nós, encravou naquela cruz. Não tem mais dívida nenhuma. Se eu não devo mais nada, como é que eu vou pagar preço? Se Ele já pagou, se Ele já rasgou a minha dívida, pagou e rasgou. A revelação da graça esclarece que o teu nome está escrito no livro da vida, não no dia que você levantou a mão e aceitou o apelo de um pregador, não no dia que você mergulhou num tanque de água, mas o teu nome está escrito desde antes da fundação do mundo. E tem mais, ninguém poderá apagá-lo. A revelação da graça de Deus esclarece e dá entendimento.
que se tu ouvires atentamente a voz do Pai, tu vais reinar nesta vida. Reinar em vida, não é reinar após a morte, é tu começares a reinar aqui e agora. Você crê nisso aqui, irmão? Você recebe esta palavra? Então diga: Senhor Jesus, eu creio que tu me predestinaste em amor e que eu tenho que viver neste mundo reinando em vida através de Cristo Jesus, bastando tão somente que atentamente eu dê ouvidos à tua palavra, que eu tenha ousadia de dizer: se está na Bíblia, eu creio. Este é o recado que Deus tinha para a igreja nesta manhã, irmão. Em nome de Jesus, em nome do Senhor.